Estamos no ar, Sementes Podcast, não é? Muito boa noite, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite para quem é de noite, boa tarde para quem é da tarde e bom dia para quem é de dia, né, Cristina Soares? Exatamente, Michele. Meu nome é Michele Dil. Está começando mais um Semente Podcast. Ao meu lado, Cristina Soares, historiadora, ilustradora e tantas outras mulheres dentro de uma mulher só, né? Fala a verdade. Mas hoje o nosso entrevistado é muito chique, gente. Ai, meu Deus do céu. Ansiado, né, Michele? Ave Maria. Pelo amor de Deus. Muito bom e o papo vai ser bacana. Então fique aí com a gente. Eu vou apresentar ele, é o Bruno Pinheiro, ele que é historiador, doutorando é você, né, gata? Quase. Quem sabe? Quem sabe nada. Vai ser, em nome de Jesus, Alá e tudo mais, vai dar tudo certo. E vai ser. Bruno, muito obrigada pela sua presença. E num dia, num mês, tão necessário para a gente fazer a discussão que a gente vai fazer hoje, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação. Acompanho o podcast já há algum tempo e inclusive, eu assisti o último programa que vocês lançaram. Não sei se foi o último, mas foi com a Edna Sampaio, gostei bastante. E a Cristina, né, assim, a gente teve uma parceria de trabalho muito bonita, né, lá no mestrado. Acompanho você também, Michele, né, assim, sim, já há algum tempo e estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que a gente consiga aqui... Semear muito. Semear, né? Não é? Então vamos à pergunta filosófica, né, filosófica. Filosófica. Tem sempre pergunta filosófica, né? Tá certo. Quem é Bruno Pinheiro? Caramba, é uma pergunta bem complexa, né? É complexa. O Bruno Pinheiro hoje é professor na Universidade Federal de Mato Grosso. Nasceu em Cuiabá, né, veio da periferia, cresceu na periferia. O Bruno hoje, além de ser professor, é um viajante, de vez em quando adoro, pega o violão, gente. faz alguma composição, se arrisca a escritor, que delícia. de textos acadêmicos, de literatura. Então o Bruno é esse cara, multi. Né? É multi. Eu até falo que o Bruno, eu sempre falo isso pra todo mundo, né, que o Bruno, assim... Ele é muita coisa, né? O Bruno sabe muito de muita coisa. Acho que de tudo ele sabe um pouco. Falar, né, cara? Ele sabe, acho que de tudo ele sabe muito, né? De tudo um pouco não, acho que de tudo ele sabe muito. E eu vejo assim, que o Bruno ele é muito humilde pro nível de conhecimento Mas normalmente, que ele né? Faz. Quem é muito inteligente, quem tem muita bagagem, faz jus daquela frase... eu sei que eu não sei nada, né? Ainda não sei porra nenhuma, né? Mas a Cristina está sendo muito generosa, né? Mas é verdade, Bruno. Tô falando que ele é modesto. Mas porque assim, a gente sabe da sua história, então assim, normalmente quando a gente topa com alguém que realmente é inteligente, sabe ser generoso, né? Então, a generosidade é uma característica que ela nasce com a pessoa, né? Você não tem como adquirir generosidade. Você é ou você não é, entende? E eu acho que a gente ganha com isso. Não só quem é generoso, mas quem recebe a generosidade aprende. E como você disse, você é professor, você gosta, né, de semear nos outros a vontade de querer aprender. E isso é uma coisa que eu admiro na Rafaela. Eu ia falar de Rafaela, você já mudou de nome, pois tá? Pois é, Michele. Rafaela deve estar falando de mim nesse momento. Olha, Rafaela. Mas eu admiro na Cristina e admiro em todos os professores. Mas nem todos são dessa forma. Então, sinta-se lisonjeado. Que bom que você, além de ser uma pessoa humilde, é uma pessoa generosa, né? Na palavra, na distribuição de conhecimento. Fico muito feliz, né? Ainda mais quando eu elogio parte de vocês, né? Então, mas é isso aí, né? Esse é o Bruno Pinheiro. É um cara tímido também, um cara apesar de...
Apesar de tudo, apesar de trabalhar como professor, eu sou um cara tímido, né? Assim, eu rompi a minha timidez com teatro, né? Lá na adolescência, mas até Olha, o descobrindo teatro, coisas. até o teatro era aquele moleque que ia pra escola, tinha 1 ou 2 amigos no máximo, no Que de legal! universo de 500, né? Aham. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, foi assim uma Fluiu. transformação. Ainda permaneço tímido, mas pelo menos eu consigo Exteriorizar. exteriorizar, né? E que não- Alguma coisa. Mas conta essa do teatro, que momento foi esse? Foi na adolescência? Foi entre 14 e 15 anos, assim, na adolescência eu participava da Igreja Católica, e a Católica ela é enorme, né? E uma das tendências da Católica era a Pastoral da Juventude, que está vinculada à Teologia da Libertação e Sim, tudo, sim, e lá sim. eles faziam um trabalho muito grande com teatro, né? Então, tendo aquele contato, eu comecei ali a fazer teatro de rua, depois eu entrei num grupo mais profissional, e fui até os 18 e 19 anos com teatro, né? E até participei de festival. Que e legal, Olha, sério? quando Bem- o cara é foda, é foda. Mas Tô o que falando. você já interpretou no teatro? Olha, já interpretei palhaço, já interpretei É morador difícil. de rua, idoso, Gente! já interpretei um diretor, né, assim, homoafetivo e inclusive o festival que eu participei foi interpretando esse papel, né, assim, um cabelo pintado de cor rosa, né? Gente, que legal! Foi bem legal. Que legal. por E que como é que que você parou o fazia o seu teatro? laboratório? É, isso que eu ia falar, porque quando o ator, ele faz um trabalho, a gente não perguntou isso pra ela, né? Como é que tinha sido o laboratório do Joerma. Mas, assim, como é que é feito, como você fez o laboratório nessa época? Como é que você fazia pra se conectar com esses personagens? Poxa vida, né? Eu tô aqui voltando aqui no túnel do tempo. Volta, volta. Não a gente esperava, espera. que a gente começasse por aí, mas eu acredito que é a leitura, né? Assim, entrando ali, lendo com atenção o roteiro, se colocando no lugar daquele personagem, né? Então o meu processo era esse, né? Eu ficava ali um tempo com o roteiro ali, amadurecendo, tentando me imaginar como aquele personagem no dia a dia, né? E aí acabava fluindo. Aí você me perguntou quando que por que eu terminei, né? Foi bem na transição para a universidade, né? Eu estava no 3º ano, estava naquele momento de fazer vestibular, naquela época era vestibular, né? Aham. E aí eu entrei na universidade e aí todo mundo se abriu, na universidade pública, né? Que a UFMT é uma coisa assim, ou qualquer universidade pública, né? Porque o que acontece é que a universidade ela é muito mais do que o ensino, né? Ela tem ali projeto de extensão, tem evento, tá tendo sarau no espaço externo, então é uma coisa bastante assim efervescente, né? Então eu entrei na universidade, aí eu comecei a ficar interessado em outras coisas. Depois de um ano comecei a mexer com música também, tive uma bandinha de rock, já né? vi, Por gente. 10 Olha. anos, né? Eu tive envolvimentos ali Foi com 10 anos? Por 10 anos. Como que era o nome da banda? A banda, assim, eu tive 3 bandas nesse espaço de 10 anos. Gente, que legal. Vendo e descobrindo coisas. Foi, assim, a primeira banda, ela assim, ela tinha aquele espírito ali. Foi bem na época que os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? E lançaram sim, bomba. nossa. Bem Então resistência. ela tinha uma pegada mais anti-imperialismo, né? E o nome dela era Jihad, né? Assim, e hoje, né, Subversão daria bastante pura. problema, né? Nossa! Ter uma banda com esse nome. A segunda chamou-se Pleiades, né? O nome da banda foi Pleiades. O baterista, ele gostava bastante ali das estrelas, da constelação de Pleiades, né? Tá, E a terceira banda, que foi a minha última, que terminou em 2011, ela tinha o nome de Tiasques, que é uma palavra do Quechua, né? Que era falada pelos incas e tudo. Que legal. Ai, Então que foram legal. 3 bandas. Foram 3 bandas nesse espaço de 10 anos. E tudo, você vê, tudo chique, tudo tem um porquê, Não, e é um subversivo. propósito. E é ai, subversivo disruptivo. total. Vamos lá, transgressor, adoro. Mas e aí, Bruno, que você fazia na banda? Qual que era o seu... Eu era vocalista. Gente, Eu tentava que cantar, chique, né? Que legal, gente. Que Mas você toca tudo. também, né? Toco um pouco de violão, um pouquinho de teclado. Gente. Recentemente eu comprei uma gaita Qual e que é o seu Sério? signo? Só não pode falar que é gêmeos. Não, eu sou Capricórnio. Capricórnio Não, agora, Capricórnio Capricórnio diferente, é um Capricórnio diferente. Nasci no dia Chocolate. 7. Ah, igual você, sabe, só que no mesmo dia, xará de dia, só um mês Bem que diferente. muda. Tá Então, certo. tá certo. Gente, mas quanta 7, coisa, né? número Mas e perfeito. o povo dessas bandas? Você ainda tem contato? Com poucos, assim, porque cada um seguiu uma vida, né? Assim, alguns eu não sei o que aconteceu, né? Mas
A minha última banda, ela terminou em 2011, né? Assim, então, cada um seguiu ali tem o um seu... tempo. já tem um tempo bom já. Mas eu sei que um, por exemplo, seguiu na música, né? Hoje ele tem um estúdio musical, que ele é legal. baixista, tocava com aquela banda Macaco Bong, né? Que foi uma banda... Ah, muito boa. sim, uma banda daqui de Cuiabá que teve uma projeção nacional e recentemente eles fizeram alguns shows e tudo. Então é isso, né? Cada um seguiu uma caminhada. Quando eu terminei essa última banda, aí eu caí de cabeça no mundo acadêmico. Foi o momento que entrei no doutorado. Aí, tchau, artista. Mas você sabe o que eu vi entra. esses dias? Eu tava no Teatro Americano Navarros, né? Não, no Teatro do SESI. E aí uma pessoa falou um negócio que eu falei, nossa, isso é verdade. Ela falou assim, todos nós somos artistas. Todos. Mas a vida adulta tira de nós isso. Eu lembrei do Pequeno Príncipe, né? Porque é verdade. Né? Eu vejo assim, que eu fico tentando lutar contra essa vida adulta, né? Não tentando ser Peter Pan. Eu não quero, Sem né? síndrome do Peter Pan. Mas assim, eu acho que a vida adulta, as responsabilidades adultas, tiram a gente de muita coisa boa, né? Porque assim, claro, né? Chega outra coisa, é importante Chega os fazer. boletos, Mas né, a gata? gente vai Aí ficando começa a assim, complicar a situação. a gente vai ficando, vai deixando pra trás coisa que foi boa na nossa vida e que a gente tem talento pra fazer. Eu vejo porque o Bruno tem um livro que ele vai falar depois, inclusive, ele, como eu falo que ele é um mídia, cadê o... Ele tem um que é o Homem Balbé? Não. de Ferro e Mulher de Pedra, né? Aham. Que é também fantástico. Ele não trouxe, tá vendo? Não trouxe. Não trouxe. Mas assim, eu lembro quando eu li um livro que ele vai falar depois, que é o Baobá, e eu fiquei muito impressionada. Porque eu tinha lido um capítulo do Homem de Ferro que era uma coisa, era um livro acadêmico, né? Sim. E aí eu li, porque conta a história de Teresa de Benguela, eu queria tirar... Nossa, eu fiquei impressionada, né? Com Mas tudo. beleza. Aí quando o Bruno escreve Baobá, eu pensei, nossa, é outra pessoa. Então, assim, é muito interessante essa coisa da gente Da versatilidade, né? ter várias coisas. Então, assim, como que você conseguiu tirar isso, Bruno? Essa coisa, como Como é que vem? você incubou e projetou pra fora? O Baobá? Qual a diferença, por exemplo, de escrever um livro acadêmico Para um não pra acadêmico. uma literatura que que não é aquele formato acadêmico. É que o texto acadêmico, ele é um texto, assim, bastante amarrado, né? Você não consegue, Denso, sim, você não consegue complexo. dar muitos passos sem dialogar com uma comunidade de autores, né? E aí tem aquelas normas que você precisa observar. Sim. Que são um saco, diga-se de sim, passagem. é o porre do texto, né? E o texto de literatura, ele é um texto livre, né? Ali você tem liberdade para você partir de um ponto, mas terminar em outro. Assim, a literatura, ela sempre me acompanhou, assim, né? Dentro de toda a minha trajetória ali, sempre eu fui aquele moleque que escrevia no silêncio, né? Ficava rabiscando, até desenhando, né? Assim, desenhava um pouquinho também, né? Então... eu nunca vi o desenho dele. É verdade, eu nunca vi seus desenhos. Mas eu não desenho há muito tempo, né? Mas a gente, é que nem andar de escada. Que andar de escada, olha que louco, andar de bicicleta. Hoje eu tô ótimo. Mas a literatura é uma linguagem muito mais É que mais nós, livre, vou assim. confessar para você, nós estamos encerrando, né? A nossa temporada. segunda temporada. Caramba. Então a nossa cabeça tá assim, né, amiga? É verdade, gente. Tanta coisa bonita que aconteceu, né? A gente... Putz, cara, na verdade a vida é uma escada, né? A gente tem que encarar ela como uma escada. A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tem a pausa, graças a Deus tem as pausas que fazem a gente reverberar tudo aquilo que a gente aprendeu, porque aquilo é uma troca, né? Então a gente aprende muito, mas por favor, continue, desculpa. É que nem andar de bike, não esquece nunca. Pode desenhar que o negócio volta. Mas assim, volta e vem mais bonito ainda, sabia? Sim, tomara, né? Tomara não, certeza. Mas assim, qual que é a diferença, né? O texto acadêmico, você está ali escrevendo para uma comunidade específica. Sim. Né? Uma comunidade, para quem pega a tese de doutorado, vai observar ali que está tudo assim bem, né, amarrado, normas ABNT, e citação direta. E a linguagem literária é uma linguagem para um público mais amplo, né? Então o livro, ele nasceu dessa necessidade mesmo de conversar com um público maior que não... além, né, do público da bolha, né, ali da universidade, dos pares, né? Romper, né? Sim. E foi muito positivo. Embora tenha sido lançado só em forma de e-book, eu fiz alguns impressos e
e circularam bem rápido, mas assim, ele foi lançado em forma de e-book, foi um auto-lançamento, né? A Amazon tem uma plataforma lá que é a Kindle, né? Que você mesmo se publica, se você tem um trabalho, né? Sim. Agora eu vou concorrer a um dos editais da Lei Paulo Gustavo, né? Para Ai, tentar que legal. publicar no impresso e Nossa, distribuir legal, nas hein? escolas e tudo. Que legal. Mas inicialmente ele foi publicado em forma de E-book. e-book. E o desejo era falar com a comunidade maior, né? E também estar num campo mais livre, né? Porque ali, o campo do mundo acadêmico, você não pode, principalmente na história, você não pode caminhar muito sem você ter alguma fonte. Sim. Você mata a cobra, você tem que mostrar o pau que você matou a cobra. Né? E no campo da literatura você pode imaginar, né? Você tem uma liberdade maior para imaginar como que os outros fins, né? Então, é isso que eu fico pensando, Bruno, que assim, eu lembro quando eu não li todos, mas eu li As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, e eu ficava pensando, e quando eu li o Baobá, eu também trago essas reflexões. Gente, eu sou muito curiosa com esse tipo de literatura. Porque eu fico pensando assim, gente, como que consegue? Porque eu acho assim, o acadêmico, por chato que seja, Não, mas não é que é chato, de gente. fazer, não, de escrever. Mas, assim, não ele chato, tem uma- não ele chato tem de ler, uma- Michele, mas falando assim, chato de escrever. Porque ele tem todas aquelas Mas já coisinhas existe uma coisa ali, você metodológicas. pesquisou e você vai trazer algo que você já pesquisou. Sim. Mas eu fico assim, muito impressionada com a questão da imaginação, sabe? Então, eu fico pensando assim, e aí, eu acho que não tem nem como falar isso, né? Porque eu acho que é uma coisa muito de talento mesmo, né? Porque a gente viaja, porque eu vejo, eu não tenho a mínima condição, não tenho, isso aí eu reconheço, de conseguir produzir algo, uma história assim, sabe? Eu consigo, até por meio do Como desenho, assim, do não eu ficcional ou- produzo. não Do entendi. ficcional. Ficcional. Eu não tenho. Assim, o do desenho eu consigo. Então, Eu consigo imaginar pro desenho, mas eu não consigo imaginar pra escrita. É complicado. E a escrita- É que nem aquelas que escrevem novela, né, por exemplo. Todo dia tem um capítulo inteiro novo, com coisas novas, com diálogos. E eu falo, caralho, como é que essa pessoa tem essa capacidade criativa? Porque de sentir, de te fazer. Porque eu vejo assim, a diferença, por exemplo, do filme, né, do audiovisual, da ilustração pra escrita, eu vejo uma diferença muito grande. Porque, assim, quando eu vejo uma coisa, nossa, é legal, emocionante, um filme. Mas a escrita, a imersão, foda. A imersão é conseguir maior. fazer uma pessoa emergir naquele universo. É muito grande, assim... E aí eu penso, por isso que eu penso, assim, eu acho que nem tem uma resposta para isso, mas de onde vem isso, né? De onde vem Quem esse você acha que foi talento, essa hereditário? Não, eu acho que... Você acha que você construiu, foi construtivo? Sabe que assim, é tão complicado, né? Porque, Não porque por tem uma exemplo, assim, resposta, eu cresci num meio, assim, que eu tenho alguns parentes que têm algumas aptidões artísticas, né? Assim, eu tive um tio que faleceu, né? Que ele trabalhou com o Zé do Caixão, né? Sério? Assim, que ele legal! fazia filme e tudo. Nossa! E depois, assim, ele foi pro Nordeste, morreu lá no Nordeste, né? Assim, mas esse meu tio, ele era uma referência ali na família. Mas eu tenho outros parentes ali que um tocava violão, o outro tentava escrever, né? Mas eu penso que a virada de chave na minha vida foi ali quando eu me aproximei da pastoral da juventude. Que aí fez eu olhar para algumas coisas que eu já vinha trazendo da infância e desenvolveu, desenvolver de alguma maneira, né? Assim, então na periferia não tem muita coisa, né? Para quem cresce na periferia, você tem igreja ou você tem um bar, né? Não tem um centro cultural, não tem, não né? tem. Então, assim, e dependendo da vertente religiosa, você não tem ali... castração sim, total, sim, né? é uma repressão em muitos níveis, assim. Em muitos. Então assim, nesse aspecto, por exemplo, aí eu acredito que essa foi a virada de chave na minha vida. Agora, se, por exemplo, eu nasci com alguma aptidão, se eu adquiri no meio social, não sei dizer, sabe? Nunca parei para pensar nisso, mas Filogênese, que chama isso, não é? Não sei se é filogênese, não sei. antogênese, sei lá, tem um trem aí. Mas eu sou partidário daquela ideia que o ser humano ele se forma no meio social, né? No meio contexto, social né? sim, O texto que te forma. A relação de amigos, ele eu pode ter concordo. algumas aptidões, mas se ali as circunstâncias sociais concordo não com estiverem isso. favoráveis, ele não vai desenvolver ali é. talvez aquela aptidão que ele tenha, né? Eu concordo. Porque eu acho... Mas com relação a isso, eu acho que já existe algo ali. Eu acho que potencializou, né?
algo que você já tinha, né? Um talento ali, eu não sei como funciona isso. Mas eu acho que já existia um talento que ele foi potencializado, porque outras pessoas que tiveram experiências parecidas não conseguem escrever. Não desenvolve isso. Não desenvolve. Porque eu vejo assim que essa literatura, pelo menos para mim, eu gosto muito. Eu vejo que ela é um negócio diferente. Ela não é qualquer um que consegue fazer. Eu tenho um livro lá em casa, que eu até esqueci o autor, um autor brasileiro, que é Em Nome do Vento. Não sei se você já viu. É um autor brasileiro, eu esqueci. Ele vai naquela linha do George Martin. Mas não é legal. Não é... até esqueci o nome do autor. Você lê, mas você vê assim que o cara seguiu uma cartilha. Mas você não... a leitura não te pega. Então, você vê que faltou aquele algo mais. Então, assim, ele pode ter feito um assalto, faltou algo mais. Então, eu não sei o que é isso. Não, é talento. Você tem ou não tem? Eu sempre falo assim, eu trabalho em TV desde os 4 anos de idade. Eu posso dizer sobre essa ótica, né? De televisão, de... isso aí é filogenia. Eu fui atrás do negócio, porque, pelo amor de Deus. Que é a teoria do Darwin, que você vai evoluindo, você vai adquirindo, você vai tendo as coisas. Você vem com alguma coisa, entendeu? Você vem com alguma coisa. Eu, com 4 anos de idade, já fazia TV. Olha aí. E se você vê o meu vídeo de 4 anos e você me vê hoje na televisão, não muda nada. É a mesma coisa. É a mesma pessoa com a mesma desenvoltura. Cris já viu, eu vou mostrar pra você depois. Então, legal. assim... É engraçadinho. É engraçado, porque você fala... Pequenininha. Como assim, cara? Você tinha 4 anos de idade, você já tinha essa desenvoltura com 4 anos de idade. E você pega a minha filha, por exemplo, que ela tem outras aptidões, obviamente. Ela herdou outras coisas, vai desenvolver outras coisas. Nem quero nem criar nenhuma expectativa com relação a nada. Quero que ela seja feliz se tiver alguma expectativa. Mas ela não tem zero desenvoltura com isso. Não gosta, não quer. E olha que eu tentei. E a praia dela é outra. A praia dela é matemática. Entendeu? A praia dela é matemática e tá tudo certo. Que ótimo, entendeu? Por enquanto também. Depois talvez ela descubra outra coisa. Depois ela né? descubra, ela quer 6 anos. cantar, ela vá para outras áreas, mas a área de apresentação, de comunicação, não é com ela. Mas o que a Cris está dizendo é assim, e eu vejo que eu nasci com esse talento. Por isso que quando alguém fala assim, eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de comunicação visual, cada vez mais as pessoas têm essa habilidade. Porque elas estão sendo obrigadas a desenvolver essa habilidade. Porque você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem um podcast que você tem que ir. Cada vez mais as pessoas... Né, a pandemia tirou o medo da câmera, né? Porque você tinha que falar com as pessoas assim, videoconferência, vídeo não sei o quê, de forma remota. Mas eu acredito que eu fui colocada no lugar certo, na hora certa, e que eu desenvolvi ainda mais porque eu fui dessa forma. Então, mas eu nasci com isso. Ninguém me colocou, entendeu? Assim, eu não aprendi. Eu aprendo outras coisas, né? Mas isso é algo que é automático. E essa questão não é para você escrever. É algo automático, sinérgico e que acontece. Vai saber que tipo de alquimia rola. Porque a verdade é que a processo gente de criação. o ser humano é tão complexo, Ai, nossa mente graças a é Deus. tão complexa, né? A gente não consegue. A gente estava falando de Freud, antes de Lacan. Sim. A nossa mente é tão complexa que é difícil a gente saber os porquês, né? O importante é que o ser humano ele tenha condições para que ele se desenvolva, né? Independente de qual é a aptidão dele, né? Se é Sim. para ser um comunicador, um escritor, não, um músico, né? o que for. Mas que existam condições para que ele se desenvolva, né? Eu hoje eu atuo no campo da educação, é a minha principal atividade, né? E a minha bandeira é essa, né? Assim, a gente meu trabalho, mas também tem uma coisa militante, né? De entender que aquele trabalho ele pode ajudar as pessoas, né? A conseguirem aí se desenvolver de alguma maneira, né? Vamos falar dos livros? Você passa eles claro. para cá? Um pouco antes do... Eu só Vamos consegui falar 13. dos livros? Pois é, eu tinha lá em casa. Esse então aqui podia é trazer. chique, gente. Então, falta outros 2 aqui, né, Bruno? Ai, que os Os cativos eu gostei tinha lá em casa, muito. podia ter trazido. pra nós, Eu gostei muito. A gente... Não, acho todos interessantíssimos, pelo amor de Deus. Mas
Baobá me remete a algo muito forte, assim, sabe? Ancestral, né? Ancestral, sabe? De coisa... E olha que legal, histórias afro-indígenas nas fronteiras. Nossa, eu preciso desse. O volume 1 e Precisa 2. Tem o volume 1 e Nossa, 2. que legal, né? Eu E aqui, sabia esse que- aqui é o volume 1, né? É o volume 1. Esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2. Qual é a sua ligação com essas linhas de frente? Que a gente está falando aqui, afro-indígenas nas fronteiras. É assim, eu venho de uma família que ela tem assim várias, né, várias contribuições, né, assim, culturais. O meu avô, por parte de mãe, foi preto, né? Foi preto assim, infelizmente ele se separou da minha avó logo quando minha mãe era criança. A gente não sabe onde ele morreu, né? Mas a gente imagina aqui que foi ali na fronteira do Maranhão e do Pará, que é uma área ali que é repleta de quilombos, né? E Sim. alguns quilombos, inclusive, eles foram visitados pelo Darcy Ribeiro lá nos anos 40, nos anos 50. Aquele clássico do Darcy Ribeiro, o Diário de um Índio, que ele visita alguns remanescentes de Tupinambá, né? Os Urubu-Capor, Sim. né? Assim, foi escrito ali naquela área ali. Então o meu avô ali é preto por parte de pai. Nunca investiguei, mas a gente percebe que existem alguns traços indígenas, talvez dos Tembé ou dos Tupiniquim. Então a minha conexão com a temática toda, ela já vem até cultural de questão familiar familiar. mesmo, assim, né? Né? E aí, desde a graduação, assim, sempre foi o que me chamou a atenção, mas eu sempre gostei mais do pessoal que quebrava as regras, né? Ai, quem nunca, né, meu bem? Foi Adoro. o meu primeiro... Meu TCC foi sobre revoltas, né, da população negra em Cuiabá e Ai, que foi assim um legal. trabalho assim bem assim incipiente, né, mas lá no mestrado eu já consegui desenvolver um pouquinho mais, né? É que aí pesquisando as revoltas e aí quando você pesquisa revolta você acaba indo para as fontes policiais, né? Quando acontecia alguma agitação, algum evento que quebrava a ordem, né, aqui em Cuiabá, em qualquer outra cidade aqui do território brasileiro, né, a polícia era acionada para colocar a ordem ali naquela situação. E aí eu encontrei o tema do mestrado, que foi suicídio, né? Suicídio de escravizados. E aí eu trabalhei no E mestrado... hoje, eu vou Aham. ver se eu faço uma colocação inteligente, né? Porque, mas, assim, é muito pertinente, né? Porque a gente temos os escravos, que inegavelmente foi algo que precisa de muitos anos de reparação para a gente conseguir conversar sobre isso tranquilamente, né? Mas temos os escravizados sociais, no sentido de padrões, de condutas, de exclusão, de vários tipos de escravos. Não no sentido como... Tá falando mental. Exatamente. Escravos mentais, que são escravos dos seus próprios pensamentos por conta de uma mídia... Quando a sociedade. Por conta da sociedade, por conta de uma mídia massiva que aliena, não constrói. São poucos... por mais que hoje a gente tenha democratizado muitas coisas, ainda temos muita repressão, né? Então, quando você fala os suicidas Suicídio dos cativos. me faz pensar hoje também. Quantas pessoas elas não se matam hoje Por outras conta formas de... de opressão, de escravização. Sim. É muito sério isso. É muito sério. A gente... cara, eu fiz uma matéria quando eu trabalhava na TV Pantanal. Você vai me dizer que o número não aumentou? Já era 1 milhão. É complicado. Passou já 10 anos. Continua 1 O suicídio... milhão. O suicídio é uma dos coisa... cativos é uma era epidemia. também uma forma de resistência. De resistência. Sim, No caso deles, era de Lá, a resistência, A mais né? radical, inclusive, né? Sim. A mais radical porque você analisa ali o contexto. Se hoje já existe uma interdição enorme, né? Uma pessoa que se mata ali, a família ela esconde ali a razão na maior parte das vezes, como que foi ali Faz aquela coisa, pô, a vamos pôr por morte, assim. debaixo de Imagina tapete. lá no século XIX, Nossa. que aí você tem assim, o escravizado, quando ele optava pela própria morte, né?
era um ato muito dramático, né? Se eu encontrei caso, por exemplo, de uma mulher chamada Benedita, que ela tentou se matar por 3 vezes. Na terceira ela conseguiu. Porque ela... E aí no corpo de delito lá que vai falar sobre a morte dela, aponta que, olha, ela não queria mais permanecer na condição de escravizada. Então ela não tinha possibilidade de fugir, não tinha possibilidade de uma outra vida e ela insistiu optou por isso. até ela conseguir, né, assim, a morte dela. Primeiro ela tentou se enforcar, depois ela tentou se furar com a faca e por fim ela pulou num poço e morreu, né? Então, assim, era o ato mais radical, mais escandaloso. Pessoas escreveram tratados sobre isso, para como prevenir o suicídio de um escravizado, né? E não por preocupação, né, humanitária com aquela pessoa que era escravizada, porque mas com a pela mercadoria questão... que ele estava sim, perdendo, sim, né? sim. E aí o sistema escravista ele cai em contradição, porque a escravidão ela era baseada na ideia de que aquele ser humano era um objeto. Mas era preciso tentar convencer ele subjetivamente, né? Como se ele não fosse um objeto. Então, assim, a escravidão porque ali, ela acabava na mão caindo... dele, Sim, né? eu não sei se eu me embolei aqui com a explicação, Não, mas... Eu não fez entendi. sentido. Vamos lá. Pra você fez sentido, pra mim não fez. Vamos lá, de novo, explica. O fundamento da escravidão... Como assim essas duas? Não, Como a é porque subjetividade- assim, né? Para eles, Ele o não- ele escravizado era um escravo. objeto, ele não era uma pessoa, né? Sim, Ele não era uma pessoa. ele era um Mas homem ao cavaleiro. mesmo tempo ele dependia da escolha do próprio escravizado sobre a vida dele, né? Então ele estava convencendo o escravizado a não. Não, eu estava convencendo, não. Ele queria convencer, né, o escravizado de bom. não se matar. Quer dizer, é uma escolha dele. Como que um objeto escolhe alguma coisa? É assim, o É sistema isso. escravista fala assim, olha, você não é um ser humano, e por isso que eu estou escravizando você. Aham. Aí a pessoa vai lá e se mata, né? Sim. E aí, para você evitar que outras pessoas se matem, Aí você tinha um aí outro você tem que voltar movimento. você você fazer tem um que outro falar, movimento não, e falar, você é não, gente, você é uma se você se pessoa. matar, você vai pro inferno, né? Se você, né, sua alma vai sofrer em algum lugar, Não né? tem alma, né? Primeiro não tem sim. alma, depois já tem alma para poder ir pro inferno, né? Então Você são vê as como- contradições Ah, da que escravidão. Que merda. E como você conseguiu essas cartas, esses documentos? Eles estão suicídio? disponíveis hoje no cartório do Sexto Ofício, que está lá dentro do Olha. arquivo público, né? E, Ali assim, na Getúlio. na não é? Getúlio, né? Na Assim, Getúlio. Não, mas assim, como você chegou neles? Assim, não, por acaso? você foi já sabia que pesquisa tinha? no TCC. No campo, né? A No gente campo, ia lá pro fazer arquivo votos. público, dar uma Ficava lá mexida nos horas documentos. E vambora. Aí, de repente, eu encontrei uma carta, que foi o primeiro documento, assim, que Chamou foi atenção. ali uma carta de uma pessoa que era escravizado, o nome dele era Antônio. Ele se matou no centro de Cuiabá em 1854. E aí ele escreveu uma carta para se despedir dos seus entes, amigos, sim. e deu um tiro Nossa, na própria e ele cabeça. escreveu a carta? Ele escreveu. E aquilo foi assim um documento Gente. extraordinário, porque estamos falando de uma sociedade que era analfabeta, Exato, né? isso Quase que ninguém sabia ler e escrever, até entre os impressiona livres. muito. E o Antônio ele Imagino, sabia ler e né? escrever, e ele escreveu uma carta tal como os românticos lá no século já pensou? XVIII, XIX, né? Assim, que, né, tem aquele livro famoso do Goethe lá, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Aquele livro ali, não sei se vocês sabem, mas ele causou uma onda enorme de suicídio ali na Europa, sabia, né? não. Sim, porque as pessoas acabaram Sim, absorvendo, seguindo os passos do Werther. O Ah. personagem principal do livro, ele se mata, escreve uma carta, né? E Sabia que por tinha isso que é causado onda de muito. Porque suicídio, gente. acontece Faz o seguinte, sentido. é o seguinte, e, inclusive, é muito difícil a gente falar sobre esse assunto sem a gente fazer um parêntese, né? A gente sabe que quando tem um suicídio, você contamina 9 pessoas. Exato. Ou seja, um suicídio contamina 9 pessoas. Imagina intelectualmente você fazer um livro Falando entendeu? sobre isso. Onde as pessoas absorvem essa informação, só que obviamente elas têm algum problema, que em 99% dos casos, é depressão, né? Então elas acabam levando a esse desfecho tão tétrico, né? Porque, na verdade, gente, vale muito a pena viver. Nós estamos falando de uma outra época, um outro momento, não estamos justificando o suicídio, pelo amor de Deus, mas inclusive, explicando por que isso acontecia. E explicando, e outra coisa também, até com relação ao próprio contexto histórico, Sim. e da pessoa que estava ali, eu acho que é pensar nisso também, né? A gente pensar a diferença de quem vive hoje. Né? Então, assim, quem vive hoje, independente do que a pessoa possa estar passando, como que vai se comparar?
Então, quando o Bruno Sim. fala, né, que o cara... Imagina quem era essa pessoa, o cara era alfabetizado, ele escrevia de forma incrível, como que ele estava numa situação daquela? Como ele estava sofrendo, Né? Então, né? assim, a gente vai pensar quem eram essas pessoas que foram escravizadas, né? Então, assim, as condições que elas tinham, gente, e como que a escravidão, ela foi, assim, violenta, ela é ainda violenta, Ela é né? Porque a gente tem violenta. as marcas de todo esse processo até hoje, né? Porque não dá para falar que, não, acabou, não, a gente tem as marcas até hoje de todo esse processo. Acabou, assim, né? Entre aspas, assim, se a gente for... Existem pessoas que até o dia de hoje são escravizadas, né? Tem trabalho escravo, né? Sim, Nós tivemos o apartheid, gente. Isso é algo muito recente, né? Que tem marcas até o dia de hoje, assim, bairros de brancos, bairros de negros. Nós temos inúmeros... O Brasil, assim, eu posso dizer como estrangeira, quando eu cheguei no Brasil... Eu tive minhas dificuldades porque eu cheguei na adolescência. Então, a adolescência não conta. Esquece essa parte. Mas, vamos contar da época quando eu vim morar em Cuiabá, que é Brasil também, né? A recepção, as pessoas são amigáveis. O brasileiro é muito alegre. O brasileiro, ele sorri para a vida, né? Por mais difícil que sejam as suas mazelas, o cara... dá aquela risada, curte, enfim, é feliz, né, com as pequenas coisas. Mas existe muita coisa que é velada. E eu acho isso muito perigoso. Essa felicidade do brasileiro, por isso que a gente questiona também essa felicidade do brasileiro. É uma felicidade também, assim... Eu acho que a gente tem que tá muito... pseudo-felicidade? Eu acho. Eu acho que a gente tem que estar muito alienado pra gente... conseguir estar rindo pra tudo. Não é que rir pra tudo, mas porque assim, o negócio é difícil. Se você a vida for, é por exemplo, os sociólogos franceses, eles vêm estudar a favela aqui. Por quê? E romantiza, eu acho que... Não sei se romantizam. É porque tem muita coisa que é romantizada também, né? Não, tudo bem, mas não deixa de existir. O cara que mora na comunidade, ele sabe que ele tem... E tem um livro que chama Dois Brasils. Agora eu não lembro qual que é o autor. Que ele fala como se formaram os morros. O livro mais ou menos fala sobre isso. Dois Brasils, eu acho que chama. Não lembro agora quem que é o autor. É péssima. Mas, enfim. E ele fala que na década de 50, se não me engano, mandaram as pessoas para os morros, porque não queriam sujar a cidade. Aí se foi montando, deram os melhores visuais para os morros. Mas o cara que mora dentro da comunidade, ele tem orgulho da sua comunidade, independente da sua dificuldade. Eu vejo isso em depoimento. Não sei se é romantizado ou não é. O cara sabe que tem dificuldade, o cara sabe que ele mora na periferia, mas ele sai, ele volta, ele gosta daquele lugar, ele é territorialista. Porque assim, Michele, eu falo por experiência própria, né? Eu vejo assim, que não é que a pessoa ele é triste, você vai ficar chorando por tudo. Mas eu vejo assim, que as pessoas... Eu tô comparando com o argentino, por exemplo. O argentino é um tango, cara. Olha a música nacional dos caras. O tango. Sim. O tango é um choro. O brasileiro é feliz, é isso que eu tô te falando. Mas, independente o que eu tô falando da sua assim, é que circunstância. feliz, assim, né? Nossa felicidade, ela tá muito ligada nas nossas alienações também, né? Porque eu vejo que tem coisa que, aparentemente, não é porque o povo tá rindo, tá lá tocando samba. Robin Williams que o diga, né? Não é que a pessoa tá bem, não tá feliz. Eu acho que o brasileiro é muito sofrido. Isso que eu vejo sobre o brasileiro. Mas ele é resiliente. Há uma frase do Mayakovsky, né, poeta russo, que é assim, dizem que existe um homem feliz no mundo e ele vive no Brasil. Não achei. Mas assim, tem gente que é feliz, né? Não é... Mas assim, amiga, tristeza, é um povo alegre, cara. Eu vou te falar uma coisa. Assim, uma das festas, e eu critiquei por muito tempo isso. Mas é porque eu não sou brasileira, eu sou mexicana e eu não entendia isso. Mas é emocionante você ver o carnaval, por exemplo. Sim, Michele, mas cara, o cara vai lá, tá carregando aquele negócio, tá ligado? Um peso do cacete, com 50 mil caras em cima, dançando, não sei o quê. O cara cantando. O cara espera um ano inteiro, ia da comunidade, ia feliz. Sim, mas eu acho, Michele, que o carnaval, ele nem quer... Eu chorava, eu falava, meu Deus, como que pode? Mas eu acho que a visão que a pessoa que tá de fora tem. Porque eu não que seja, mas eu sei o que o Bruno
pensa pra esse Vai lá, Bruno. O Bruno tá muito quieto. Mas Tenho ele medo já até ele vai Tô aqui soltar acompanhando. É que eu acho assim, vai soltar. Mas eu acho assim, o carnaval também, pelo menos pra mim, nunca foi uma coisa de passar felicidade. O carnaval, eu entendo que ele é uma coisa muito eu acho crítica. emocionante demais, Pode ser, eu acho cara. assim, quem vai assistir e tal, muito bonito. Eu nunca Mas- tinha assistido não, de lá, entendeu? mas eu acho lá, que o quando carnaval- passa a bateria, O carnaval, cara... para a população preta, ele tem a intenção de fazer uma crítica a diversas coisas. O carnaval, ele tem uma pegada, eu acho que não é a pegada da alegria do Brasil, eu não vejo assim um carnaval, pelo menos nunca vi. Não, vejo que o eu tô falando de pertencimento agora. Sim, eu concordo. não tô falando Mas eu de, acho que o de carnaval, alegria, ele tô falando tem de pertencimento. O Ele, cara, Isso, aí eu concordo. porra, o cara dá Eu o sangue concordo. dele, sabe? Mas eu O cara vejo- tá lá carregando Mas não assim, a mulher que tá lá, que é da comunidade, sambando a vida fora num salto desse tamanho, que Deus me livre, deve morrer depois, né? Deve... Porque eu vejo assim, às vezes toda a performance, tudo que acontece ali, ele tem todo um significado. Sim. Então, assim, que ele vai ser assim, além de passar a imagem de nós brasileiros felizes, mas eu acho que tem toda uma coisa. Porque vamos falar sobre Teresa de Benguela. Inclusive, a gente conheceu aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, a Teresa de Benguela por conta do Joãozinho 30, né, da Viradouro. Então, assim, eu vejo que o carnaval ele tem muito essa função muito social, muito crítica, muito, olha, tá todo mundo ali pronto para assistir, o povo paga caro para sentar ali, quando ele senta ali, ele começa a ouvir as músicas, o samba enredo, ele vê o povo dançando, ai que bonito, mas quando ele começa a ouvir, Não, mas você aí entende ele começa a muita entender todo um coisa. ativismo, toda uma coisa que tem ali. Mas Sim. sabe que assim, isso é um debate antigo, né, na história brasileira. A historiadora Marina de Melo Souza, ela escreveu sobre as congadas, né, aquela festa de coroação do homem negro, né, como rei do Congo e tudo, e é um evento cultural que ele existe em várias partes do território brasileiro, desde a época da escravidão. Sim. Século XVI, XVII, né? E quando os viajantes eles passavam pelo Brasil, eles ficavam, mas como assim? Ia lá para Minas Gerais, há uma semana, a população escravizada lá festando, e o cara ali, o rei, né, com toda a pompa, usando ouro, e ninguém entendia. Mas como assim? Faz uma semana que ele está ali festando, né? Talvez a escravidão aqui no Brasil possa ser menos pesada do que a escravidão lá nos Estados Unidos, em outras partes, né, assim, menos violenta, né? Aí a Marina de Melo Souza ela vai dizer assim que você tem duas concepções sobre a festa do rei do Congo. Do ponto de vista do homem branco, do escravizador, ele entendia que ele estava submetendo ali o africano ao cristianismo, porque o rei do Congo ele só vencia lá o conflito, que a festa do rei do Congo ela conta com encenação, né? E ele só vencia o conflito quando ele se convertia ao cristianismo e pedia ajuda de São Benedito. Então, na visão do homem branco do escravizador, aquela festa era um processo disciplinador, né? Tava ajudando ali, ó, dava uma semana para aquele povo festar e ele obedeceria o ano inteiro sem dar muito problema, né? Na visão aí, segundo a Marina de Melo Souza, na visão do homem e da mulher escravizada que estava participando ali organizando aquele evento, era um ato de rememoração da história da África Central, né? E ali um momento ali que eles encontravam para expressar, né? Assim, de fazer críticas, de dizer, olha, eu tô vivo, eu tenho memória, não sou um papel em branco, eu tinha uma história antes de vir aqui para as Américas, então ali todo evento, todo tem o seu próximo... tem ali Não, mas formas sentido, diferentes né? de visualizar, eu né? tinha raiva do carnaval, e quando eu fui... não é que eu tinha raiva, eu achava que... Tinha um preconceito. Tinha um não preconceito, não conhecia, não tinha... E, enfim, aí eu fui... Ganhei, muita a gente energia ganhou. também, Cara, né? pelo amor de Deus. Eu fui fui convidada, não paguei nada. Sapucaí? Pra Sapucaí. É No maravilhoso, Rio de né? Janeiro, É. quase morri. Eu chorava, meu marido me para de chorar. Cara, isso aqui é muito maravilhoso. E chorava, e chorava, sim, e chorava. muito bonito. É muito Nunca fui. bonito. É Nunca nessa. absurdo. A hora que passa a bateria, você arrepia inteira. Não tem como você não... É contagiante. Quando você fala que a histeria é contagiante, essa emoção, essa energia é um negócio que você não tem como não se mexer, você não tem como não ter uma reação. Se você for no mínimo sensível,
tudo bem que não precisa chorar, entendeu? A pessoa é um pouquinho variada. Mas eu achei incrível. Eu achei incrível as letras, cada uma mais linda do que a outra. O processo, foi o carnaval que eu fui foi o que antecedeu a pandemia. Foi o último carnaval, aí veio a pandemia. Então, assim, eu olhava aquilo, cara, e falava assim, gente, o ano inteiro essas pessoas se prepararam para isso, para dizer o que elas estavam dizendo, para ter o seu grito de guerra. Eles, sabe, e assim, o comprometimento. Tinha as estrelas globais, tal, não sei o quê, que sabiam Mas assim, o tiozinho, sabe, o cara que tava lá carregando o trem, esse cara... O talento do povo também é um negócio surreal, um negócio né? surreal, a energia, a alegria. Isso Tem é alegria, é pertencimento. Um professor, o Cristiano, que ele fez o Prof. História, né? Sim. Ele, todo ano ele desfila no carnaval. Cara! Tem uma escola, esqueci o nome da escola de samba, no Rio de Janeiro. E tem uma escola de samba, todo ano ele vai, ele faz tem a fantasia. Eu já participei esperando da ele. Unidos de Peruche uma muito- vez, mas eu era muito nova. Eu Participou? era muito nova, participei, minha panturrilha, meu Deus do céu, no dia seguinte, isso porque eu tava de moleque, de moleca, moleca, sabe? Mas doeu meu pé, viu? Eu devia ter uns 18 anos e tinham ganhado fantasias e eu fui, mas não era a mesma, muito oba-oba nessa experiência, mas nessa última foi diferente. Foi a visão de alguém que fala assim, caralho, que realmente é uma obra-prima, Mas realmente é incrível. é um trabalho que tem que ser valorizado e não adianta criticar, porque falar, é a festa das carnes. Assim... Tem gente que fala muita coisa, entendeu? Cruel. Cara, são cruéis os comentários, sabe? Ai, gente. Porque as mulheres saem peladas, e porque as mulheres não sei o povo quê. é Eu falo, complicado, cara, gente. Por isso, Michele, que eu a falo. gente não nasce pelado? Não, Então qual é o problema? Gente, meu Deus. É E incrível vai a morrer gente sem pensar porra nenhuma também. que a gente tá no século XXI e a gente ouviu esses comentários, né? Que a gente ouve ainda, né? Porque, assim, eu acho que já era para ter evoluído um pouquinho, né? Era, mas ainda temos algumas coisas para derrubar, né, amiga? Muitos preconceitos, muitas ideias difusas. E o Homens de Ferro e Mulheres de Pedra, Bruno. O livro? Você quer que eu faça um comentário sobre ele? Sim, Lógico. porque ele surgiu. Porque, assim, o Bruno é totalmente diferente um do outro, né? A graduação foi as revoltas. Não é totalmente diferente porque o tema é o mesmo, né? Sim. Mas, assim, Ele tema não não. trouxe, eu já A linha de quero, pesquisa. entendeu? Infelizmente, o livro ele Já esgotou, já era. Tem que mas fazer a agora Paulo Gustavo e tem mais um. Tem que fazer, né? Tem que encomendar outros e tudo, mas o livro O Homem de Ferro, Mulheres de Pedra é uma adaptação da tese de doutorado. Aí no livro eu continuo trabalhando no universo afro, mas agora eu quero pensar a população africana que é deslocada da África, que é trazida ao Mato Grosso e que foge na primeira oportunidade para os mais diversos rumos, assim, porque Mato Grosso é um estado Até enorme os de hoje, e lá, continental, assim, né? e há pouco tempo atrás ele era enorme, né? Hoje o Mato Grosso do Sul fazia Foi parte do Mato 40 Grosso, e- Rondônia, né? Quando foi a divisão do Estado? Pois é, teve uma nos anos 40 e outra nos anos 70, né? Aham. Então, se você imagina, o Mato Grosso hoje já é um estado enorme, né? Lá no período colonial era vasto, né? E aí, quando a população escravizada era trazida aqui para essa região, uma coisa que era muito comum era a fuga, né? Sim. O senhor dos escravos, ele piscava o olho, o cara entrava no meio do mato, né? E aí você tinha diversos destinos. A pessoa podia se agregar a uma aldeia indígena, um grupo indígena. Tem casos de grupos indígenas que aceitam negros que eram escravizados, né? Para viver entre eles, né? Você tem casos de gente que atravessa a fronteira, que vai para Bolívia, a Argentina. Eu encontrei um caso de uma pessoa que parou lá no Peru, lá em Lima, né? Assim, ela fugiu do Mato Grosso e seguiu a fuga até Lima, né? Então você tem todo tipo de situação e também tinha pessoas que formavam quilombos, né? Então
o Homem de Ferro, Mulheres de Pedra vai falar da trajetória dessas pessoas, né? Eu vou na África para entender quem eram essas pessoas antes da escravidão e depois eu venho acompanhando algumas pessoas até o momento da fuga para América Latina, né? Para o restante da América Latina, né? Sim. E tem muitas histórias assim interessantes dentro do livro, né? Assim, né, o doutorado são só 4 anos, não dá para você avançar muito, né? Então tem algumas... Nossa, Ave Maria, que É uma medo outra faculdade, desse né? Mas assim, dá pra avançar, quando- Não, você vê- quando o negócio estava ficando Sério. bom, já acabou, né, o Ai, tempo. meu Deus. Por exemplo, um dos caras que eu encontrei, né, no final do doutorado, e eu não consegui fazer o trabalho com ele, né, do jeito que eu queria. Foi um sujeito chamado Francisco Rios, né? A história desse cara é uma coisa extraordinária, porque ele nasce no Rio de Janeiro e lá ele vai ser vendido aqui ao Mato Grosso como escravizado, né, no final do século XVIII. Ele vem para o Mato Grosso, como outros tantos, outros milhares, né? E ele vai fugir. Ele vem para Cuiabá, ele foge pela bacia do rio Cuiabá e entra na Bolívia. Aham. E depois, ao longo de vários anos, ele consegue chegar na região andina, na Cordilheira dos Andes. E o Francisco Rios, ele era um cara muito carismático. Ele tocava violão, Ai, ele, que legal. ele tinha muitos amigos, né? E aí, e também assim, ele era um fora da lei ali, porque quando a pessoa fugia, quando ela fugia a fronteira, a coroa portuguesa, ela a todo momento mandava correspondências para as autoridades espanholas, olha, para informar, ó, esse fulano de tal fugiu, por favor, aprisionem ele e devolvam, manda de né? volta. E aí o Francisco Rios, ele construiu uma vida fora das leis mesmo, assim, né? Gente. Ele virou uma espécie de lampião lá na região dos Gente, Andes, assim, que e legal. apelidado de El Quitacapas, né? Ele Gente. El Quitacapas. E aí o que acontece, né? No século XIX começam as guerras de independência em todo o continente, né? A atual Bolívia, ali, toda essa área que é a Argentina, era governada pela Espanha, né? E aí o rei da Espanha tinha acabado de ser deposto pelo Napoleão Bonaparte, lá nas guerras napoleônicas. Inclusive vai sair o filme agora, daqui a pouco, né? Do Joaquim Fênix, né? Interpretando Napoleão. Aham. Quero muito Eu também tô conferir, né? curiosa. Aí voltando pro Quitacapas, né? Quando começam as guerras de independência, né? O Quitacapas, ele vai ser escolhido numa cidade importante da região andina como o capitão da plebe. Porque as autoridades ali que estavam fazendo o movimento de independência entendiam que o El Quitacapas ele era o único com carisma suficiente para conseguir conversar com o povão, com os indígenas, com a população afro. Então olha a história desse cara, que coisa extraordinária. Mas ele tá no livro? Ele tá no livro? Ele Conseguiu tá no colocar? finalzinho, mas Eu vou ver. recentemente eu publiquei um Vou ver artigo hoje. aprofundando. Né? Não Eu consegui... vou ver hoje. Eu vou É. ver Eu não hoje. vi essa Eu não parte. consegui aprofundar a história dele, mas assim, ele é Ah, vendido como escravizado pro Mato Grosso, ele foge e depois ele vira um herói de guerra na região andina, Gente. né? Que maravilha. E ele passa aqui pelo Mato Grosso, é um cara que faz parte da nossa história, né? Aí eu desenvolvo, eu menciono ele no livro Homens de Ferro, Mulheres de Pedra, no finalzinho, lá no 6º capítulo, e eu só vou me aprofundar nele No artigo. agora no artigo que saiu na Nossa, revista você tem que Topoi, mandar. que é uma Ai, revista que da legal. UFRJ, né? Não, você tem que e- mandar esse link pra gente passar pro pessoal depois, o povo assistir. Ah, Vou claro, ver. claro, mando ler. com todo prazer, com todo prazer. Gente, Olha, que legal, gente, cada que babado, né? Agora, Agora, tá no finalzinho. estamos no finalzinho, eu tô sabendo. É terrível. Esse programa é terrível porque acaba rápido, gente, e é complicado. Baobá, a árvore da vida. Eu assisti essa árvore. Eu assisti, acho que foi eu comentei isso com você, né? Que eu assisti uma matéria que uma mãe de santo de sementes do axé. Olha que coisa engraçada. Ela é de matriz africana e de religião de matriz africana, né? Não sei se eu fui redundante, se eu falei certo. Mas, enfim, aí ela viaja de volta para o continente para resgatar o que foi tirado dela. Porque, assim, o que eu acho interessante do nosso programa é deixar claro que realmente quando você escravizou, você trouxe de lá, é como se você tivesse cortado o umbilical e jogado fora. Você não tem contato com quem é seu parente, você não tem a hereditariedade que você precisaria para você se sentir pertencente e não ficar alienado, né? Quando a gente... Porque tem gente que fala, poxa, mas ele foi preconceituoso e ele é negro e tal. Eu falo, cara, não se mete.
Cada um tem o seu processo né, o seu processo. E uma das coisas que eu achei muito impressionante foi que eles giravam em torno dessa árvore para esquecer quem eles eram, para poder entrar no barco, para poder ir embora. Olha a simbologia disso, né? E, na verdade, eu achei tão engraçado que um padre que estava nessa reportagem, quando ela volta, né, ela foi, visitou, ficou lá com as rainhas e com o rei, com todo mundo lá no continente. Foi tão bacana para ela. Você vê o quanto para ela foi incrível se conectar. Por mais que ela não tivesse, de repente, ligação direta, né, consanguínea, digamos assim, mas como foi importante para ela voltar de onde ela saiu ou de onde a família dela saiu, né? E o cara falou uma coisa que eu achei tão interessante, o padre Fábio, né? Fábio, aquele famosinho. De Melo? De Melo. Ele virou e falou assim, nós precisávamos dar várias voltas em torno da senhora para a gente entender a nossa história. E eu achei aquilo tão bonito. Forte, tão bonito e tão verdadeiro, tão realista, porque se a gente deve ao povo negro, ao povo escravo, foi a construção e a formação econômica do Brasil e, quiçá, do mundo. Entende? Porque a baobá, né? A baobá ela é uma árvore muito comum na África, né? Na parte oriental, na parte central, né? E uma baobá é uma árvore que ela é conhecida pela sua durabilidade. Ela dura milênios, né? Então, assim, em algumas aldeias, algumas cidades, assim, existem baobás que presenciaram gerações e gerações, né, das pessoas que passaram por ali. E a ancestralidade, para muitas sociedades africanas, é um dos pilares da sociedade, né? O africano, ele consegue organizar ali a sua sociedade sempre consultando os seus ancestrais. Se você pega as religiões de matriz afro, né, a consulta aos ancestrais é um elemento fundamental. Que são, né? os orixás. Sim, que a pessoa morre, ela não deixa de existir, ela só continua existindo em outro plano, né? É outra perspectiva. Então, assim, a baobá, ela é uma árvore que ela representa a memória, a ancestralidade, né? E o livro, né, o Baobá, é um romance, né, que ele tem, assim... Ele é baseado na história, mas tem a liberdade literária, né? Assim, ele é concentrado em dois personagens, que é a Teresa e o Sebastião de Benguela. Os dois, de fato, existiram na história. Existe documentação sobre os dois, né? A Teresa é a mais conhecida. Existe hoje até um dia, né, nacional, né? Dia de Teresa de Benguela, que é o 25 de julho e tudo, né? Assim, Teresa é muito conhecida porque ela liderou o quilombo do Quariterê, né? O maior quilombo do Oeste, né? E o Sebastião, ele aparece na documentação como um cara que derruba 3 indígenas paiaguás numa monção que estava destinada a parar em Cuiabá. Ela foi atacada pelos paiaguás, que eram indígenas que viviam ali na região do Pantanal. E o Sebastião derrubou sozinho 3 guerreiros paiaguás. E aí eu coloco os dois personagens dentro do enredo, né? De um enredo literário. Assim, os dois, eles não se conheceram na vida real, né? Tudo leva a crer que não. Mas aqui no romance eles se conhecem, né? Pela liberdade. E ela já não é casada com o Zé Piolho, né? O crush dela, eu falo para os alunos, sim. O crush dela é o Sebastião de Benguela. Sim, e aí o livro, ele é baseado na história, mas eu pego os personagens da história, o contexto e dou uma outra sequência, né? Se você vai, por exemplo, para a Teresa de Benguela da história, o documento que descreve a Teresa de Benguela, que é considerado o principal documento, ele está dentro dos Anais de Vila Bela. Que é um relato do Capitão do Mato, no dia que eles atacaram o quilombo que ela liderava, aprisionaram ela, né? E lá no documento você tem uma descrição que é extremamente pejorativa da Teresa de Benguela, que era autoritária, que ela era uma ditadora dentro do quilombo e tudo, né? Assim, e aqui no romance eu já apresento uma outra perspectiva, né? No sentido de que, olha, o Capitão do Mato, ele escreve aquilo porque ele não queria passar vergonha, né? Eles levaram um baile dos quilombolas, tanto é que depois o quilombo se reformou, voltou a se formar no mesmo lugar que tinha sido derrubado, né? Assim, então aqui o livro é isso, né? Ele é baseado na história, mas eu pego esses personagens, coloco dentro de um enredo. A ideia era escrever 8 volumes, até agora só saiu o primeiro, faltou inspiração ainda para... Estou esperando esses outros, hein? Esses outros, ai, que legal. Uma curiosidade mesmo que eu tenho sobre Teresa, ela deixou algum descendente, você sabe?
Não se sabe, né? E até aqui no livro, por exemplo, eu trabalho isso, né? Mas documentalmente falando, você não tem, né? não tem assim documentação suficiente para você dizer se ela deixou um filho, se ela Porque- deixou netos, né? Porque em Vila Bela, por exemplo, não tem ninguém ali que fala, não, essa aqui é uma família que desce. Porque tem gente que fala até, né, que é descendência e tal. Então eu tenho essa curiosidade de saber. Eu não tenho conhecimento se já localizaram os restos mortais, né, da Teresa de Benguela, porque para fazer essa, né, Esse DNA. fazer, sim, né, tem que localizar os restos mortais da Teresa e aí você faz o comparativo, né? Mas a Teresa ela liderou o Quariterê mais ou menos por uns 40 anos. Então, tudo leva a crer que ela pode ter deixado algum filho, algum neto, né? E aí, aquela região toda é uma região negra, né? Sim, De sim. população afro, né? Ali Sim, no Vila Vale do Bela. Guaporé. Se você vai a Vila Bela, é uma cidade... É uma cidade grande população afro, negra, né? aham. Eu acho que 90% né, se auto-identifica, né, Sim. como preto ou pardo, né? Aham. Agora o quadro está mudando porque você tem algumas cidades do agronegócio ali que estão, né, dando uma diversificada, Mas por muito tempo, assim, sim. maioria absoluta da população, né? População preta. Mas o que a gente tem hoje sobre documento que fala assim, sobre Teresa de Benguela é um relatório de um funcionário da coroa portuguesa, o Felipe Nogueira. Ah, mas eu acho que ele foi pego de calças curtas e escreveu isso de ódio. Assim, Inveja, todo tá ligado? todo documento que você pega do período colonial, você tem que pensar quem escreveu esse documento e qual que era o objetivo. Exatamente. Exatamente. Sim. Sim, Exatamente. Mas Porque, é tão assim, curioso, né, que nesses documentos... Você acha que ele vai jornais- falar que ela era incrível? Mas é Ia, até curioso né? os documentos, porque Era apesar mulher, do pra cara, começar. ela era isso, aquilo outro, mas eles reconhecem. Escapam mas era uma algumas coisas, sim, escapa. sim. Mas era rainha, que Ela governava a lembrava Cleópatra, É né? Assim, engraçado. É, eles do deixam nada escapar, dava uma assim, escapada. É muito engraçado. O cara fala, mas não deixa de reconhecer, né, o poder dela. É muito legal, né? Fraca ela não era, né, meu bem? Isso você pode ter certeza. E é muito legal, assim, porque quando for provado que for para a escola o livro, vai ser muito interessante, porque, assim, é uma linguagem muito gostosa de ler. Ah, eu tô Assim, louca pra ler. Michelle, eu vou te prestar o meu. Tá bom. E aí, assim, você chora, tem uns momentos que a gente chora. Ai, Maria, eu já choro por sofri tudo. também. Eu sofri também, mas Eu é muito choro. bonito. E é muito gostoso esse desfecho. Eu lembro do Quentin Tarantino tem essa coisa, né? De colocar, não, agora eu vou colocar o desfecho que eu gostaria. Quando ele mata o Hitler, Sim, né? sim. Essa coisa, eu acho assim que a literatura, ela traz pra gente essa possibilidade, né? Porque quando você vai escrever, quando você vai produzir algo, então eu vou colocar, já que existe uma licença poética Sim. aqui, eu vou colocar... O que eu quiser. A licença literária Dá me licença. permite Exato. colocar, porque eu achei muito legal e eu acho que o Bruno tem que começar, né, Bruno? Escrever próximos um outro, volumes. né? Que já tá tudo na já cabeça. vai Tem que sair, vai fazer, sair né? em breve. Assim, hoje eu ocupo um cargo de coordenação, né, dentro da UFMT. Aham. E cargo de gestão é um cargo que suga toda a tua energia então. criativa, Então. né? É algo bastante I assim, know. ruim, né? E agora, sim, no próximo ano eu estou entregando o cargo, início do próximo ano, e aí eu vou passar uma temporada boa, assim, né? Eu vou ter uma Viajando. licença de pós-doutorado, então, assim, que maravilha. tudo indica que eu vou ter bastante tempo para conseguir desenvolver maravilha. esses outros Esses projetos. próximos. Mas eu tenho um Ai, que esboço tu- de tudo. Tem? São 8 Ah, não, volumes. Bruno. Tá esboçado, mas eu tô esperando só aquele sopro, aquela inspiração, Sei. sabe? É que você precisa parar tudo, né, Bruno? Sim, Não sim, deixar sim. assentar aquela... Sim. Assentar aquela Decantar. poeira. Decantar. Ultimamente, Decantar. assim, no campo da literatura eu tenho escrito só conto. Né? Eu tenho escrito conto. Eu tô preparando agora um legal. livro que é Amor em Tempos de Pandemia. Que legal. São 5 contos. Gente, eu quero E ler. aí, assim, eu vou juntar tudo num livro e vou tentar publicar, talvez por meio de e-book inicialmente, né? Assim, então, mas já tá no gatilho isso daí, Ai, né? quando Que você foi publicar, já volta que o aqui conto ele é pra ver. menor do que o romance, você tem um fôlego menor ali, né? Sim. Você passou por uma situação recentemente, meu pai faleceu, né? Então aí aquela situação já me comoveu para que eu escrevesse alguma coisa. Aí é um dos contos do... Válvula de escape, né? Metabolizar. sim, Eu acho que a arte ela tem essa função, assim, pra mim também ela funciona muito dessa forma. Eu sempre, pra eu descansar a minha mente de algumas coisas, pra mim é a arte, assim, sim. é o lugar de refúgio, né? Então é muito importante. É um abrigo, né? É um abrigo.
Gente, Bruno, você é incrível. Não, ele É incrível! Incrível! professor. Olha, falar Imagina. pra você, parabéns, parabéns. Vocês que são incríveis aqui, conseguiram Ah, fazer obrigada. esse latino-americano tímido aqui. Não, Fala mas a gente bastante, né? descobriu, não, ó a timidez. Olha, a timidez foi Ator, embora. cantor, 3 bandas de rock, né? Coisa Cara, que eu não pelo amor sabia, eu de- gostei muito de saber, gente. Ó. E assim, é muito gostoso a gente saber que existem pessoas atuantes, pessoas de garra, sabe? Resistentes, resilientes e muito inteligentes em posições estratégicas É. que podem levar e semear, sabe? Cultura, conhecimento, sabedoria nas pessoas. porque- a gente está em falta. Em muitos ambientes, a gente está em falta e a gente encontra muita gente boçal. É verdade. Só antes de finalizar, eu, assim, pra mim é muito. Nossa, incrível o Bruno tá aqui. Porque, assim, e é tão isso que você tá falando, Michele, que o Bruno foi meu professor no mestrado. Aí, ó. Eu nunca tinha tido aula de história da África. E quando eu chego, o Bruno foi dar essa aula, eu fiquei impressionada. Eu apaixonei. Tudo que aconteceu pra mim depois é tipo um antes e depois de Bruno. Divisão de Foi bem águas. isso, antes e depois. Divisor de águas. E foi muito interessante porque na época todo mundo ficou muito impressionado com as aulas, né? Então eu vejo assim, eu fico muito feliz porque quando a gente tá falando sobre semente, semear, é porque é isso, Bruno, assim, você semeia mesmo. Porque não era só uma aula. Era uma aula, é um ativismo mesmo. Então, assim, pelo menos a minha turma, não sei como foi depois das outras turmas, pelo menos a minha turma saiu muito mudada em relação a muitas coisas por conta das aulas do Bruno. Então, assim, Não, eu faz acho que diferença quando você- você faz. Não, você fala assim, não, eu faço isso com amor mesmo, né? Eu faço isso com dedicação. Com amor, a coisa muda muito. Então, assim, às vezes falando da vida adulta, né? Que a gente deixa certas coisas, Deixa mas a várias gente nunca coisas deixa. fazer, né? Né? A gente nunca deixa, né? A coisa sempre tá lá. Tá lá, Né? vivinha. Para outros momentos ela voltar, Outro mas momento ela gente, vrá. porque a gente começa a pegar outras frentes, né? E isso é muito importante, porque aí para mim foi muito significativo, né? Porque aí Bruno foi meu orientador do mestrado e ele teve a paciência, eu falo, ele teve muita paciência e assim, muita dedicação mesmo, porque eu falo assim que se não fosse o Bruno eu não conseguiria, porque eu tinha vindo de um trauma de graduação, eu até falei para ele. Na época eu tinha tido um trauma, assim, eu não me imaginava de novo numa banca, encarando uma banca. Que agora, para doutorado, tô morrendo de medo da banca, porque eu tenho para. esses traumas, sabe? Mas aí Vamos desmistificar escrita, isso, né, Bruno? é. Pelo amor de Deus. Vai lá, ela vai. sobrevive. Vai ser muito legal. Porque, assim, só para vocês que estão aí assistindo, vai ser muito legal. A gente já até conversou um pouco sobre o tema do doutorado de Cris. E vai ser um divisor de águas. E vai ser algo que vai trazer mais pertencimento, eu acho, sabe? Vai dar mais aconchego. Eu sinto isso, sabe? Porque quando você consegue se identificar, tudo fica mais fácil. Eu vejo isso quando você fala assim, por exemplo, eu sou alcoólatra. Então, já está resolvido, né? Se eu sou alcoólatra, é só não beber. Identidade é uma coisa muito importante. Quando você... Isso são problemas. É, Tô com a falando de identidade problemas. positiva, né? Agora, quando você fala de identidade, é algo mais foda ainda, né? Porque por muito tempo a gente foi me sentindo parte, né? E lubriado com toda essa situação. Então, assim, foram encaixando você do jeito que foi dando, foi fazendo e pronto. E não é assim. Cada um tem o seu lugar, né? E eu acho que quando ela vem com essa proposta de colorimetria, essa palavra, amiga? Colorismo. Colorimetria de cabelo, né, gato? Mas, assim, no sentido de colorismo, de identificar cada um no seu quadrado, o que um tem que o outro não tem, e identificar mesmo. Eu acho que isso é uma contribuição e vai ser um divisor de águas para o Brasil, eu acho. Chego a dizer isso, porque existe muita confusão ainda. Então, quando você se dispõe a organizar, é um trabalho. Amiga, você vai ter trabalho. Só isso que eu te falo. Espero. Muito trabalho, porque não é todo mundo, sabe, farinha. É como se fosse. É tudo farinha do mesmo saco.
Não é assim que a gente trata a gente? Que nem eu, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos. Então, cucaracha. É imigrante, tudo farinha do mesmo saco. Então, o cubano misturado com mexicano, misturado com caribenho, tudo junto, misturado. É tudo igual. Entendeu? E não é tudo igual. O mexicano é mexicano, o cubano é cubano, o porto-riquenho é porto-riquenho, e cada um é cada um. Quando você fala de etnia, também tem isso, né? Então, eu acho que é um puta trabalho que você vai ter e vai ser muito bom. E vai ser muito Não pode falar isso. Você ia falar uma palavra que não pode Carolina falar. Falou, A Carolina acabou. Não pode. Agora a gente tá mas vai limitando ser nossas palavras. mas é por um bom motivo. Vai ser muito importante e como é que era a palavra difícil que você me ensinou? Elucidar? Elucidação importante. Então, parece aquela música. mas lá, é isso, assim, e eu vejo até me colocar nesse lugar de tentar, eu devo muito ao Bruno, porque assim, foi pra mim muito importante, sabe? Todo o cuidado, porque eu era aquela pessoa como se fosse uma criancinha ali, sabe? Todos os cuidados. Então, ele teve todo esse cuidado mesmo, sabe? Então, pra mim, eu vejo ele como uma pessoa que semeia mesmo. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, vou ter eternamente. Cristina, você é muito generosa, né? Eu já falei uma vez, falo de novo, né? E sempre quando tem a oportunidade de falar da parceria que nós tivemos lá no mestrado ou na UFMT, né? Assim, eu sempre comento que, olha, é muito fácil, né? Quando você trabalha com uma pessoa que tem, né, um talento enorme, né? Tem uma sensibilidade, né, fora do comum, né? Que é o teu caso, né? E tenho certeza que você vai ser aprovado no doutorado, né? Também acho. E vai ter oportunidade para lançar novas sementes, né? No mestrado você já conseguiu apresentar muita coisa legal, né? Que com certeza hoje já é uma referência, né? Para a meninada que está na escola, né? E fico muito feliz, né? Fico muito feliz que você reconheça, né? Esse lado militante do meu trabalho, né? Porque é isso mesmo, a gente não trabalha só por dinheiro, né? Na educação, né? A gente tem um projeto de sociedade, a gente tem, né? Então, eu agradeço pelo convite de vocês, né? Michele, Cristina, foi uma satisfação, uma honra estar aqui. Toda vez que vocês me convidarem, eu voltarei, né? Contos, né? O próximo é com os contos. Sim, pois é, né? Vamos ver, né? Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Vocês querem que eu comente mais alguma coisa? Não? Eu quero te agradecer mesmo, agradece. mais uma vez. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que o nosso telespectador Nossa, muito. cresceu imensamente. As suas raízes cresceram, né? Cresce 1 centímetro para cima, 20 para baixo, né? Então, assim, eu acho que é isso, a nossa proposta é essa. É o último programa de novembro, tá? Então, nós fechamos o novembro, Black November, o Novembro Negro, com uma pessoa que contribui muito, né? Com o respeito. Eu acho que, acima de tudo, o respeito com essa população que fez e faz tanto, né? Na nossa sociedade, em todos os setores, e que precisa ser reconhecida de forma digna. Então, eu que agradeço mesmo a sua contribuição, a sua entrevista, a sua simpatia. O cara é incrível, né, Cris? Então, assim, muito obrigado. Namastê! Né, Cris? Como diz Milena, não. Milena fala namastê, eu falo namastê também agora hoje. E agradecer mesmo, tá? E quando tiver qualquer coisa, você pode voltar, que a gente vai receber e vai ficar muito grata de aprender contigo, a ver as coisas de forma descomplicada, realista, quando tem que ser realista, né? E necessária, tá? Urge a necessidade, né? Então, muito obrigada. Né, Cris? Só agradecer mesmo. Muito obrigada, Bruno. Gente, foi esse nosso Somentes. Não, tô louca. A pessoa. Sementes. Vinícius, você já sabe, né? Vinícius tem que cortar, vamos voltar aqui. Gente, acabou o nosso Sementes Podcast. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o
Como chama? Aquele que a gente ouve, amiga? Faz Ai, uma como que é o nome? propagandinha. O Spotify. O Isso. Spotify! Puta, Você vê o que fala, eu tinha tá esquecido falhando, agora. hoje tá falhando muito, super. Mas olha, o Spotify, a gente tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Exatamente. Instagram. O Vinícius vai estar colocando aí pra você todos os canais que você pode acessar a gente. E estamos, né, encerrando, né, nosso Novembro, né? novembro. E vai vir Ai. dezembro. E aí vai dando um frio na barriga, né, amiga? Porque Ai, nós vamos gente. encerrar a nossa temporada. Mas vai vir muita coisa boa, porque pausa também é música. Né? Então, muito obrigada. Até semana que vem. Até, gente. Um beijo. Beijo. Até a próxima.